Fala pessoal do Aero, tudo bem? Essas aeronaves que eu vou falar aqui, não vou falar exatamente da história precisa de cada uma delas, claro, porque cada uma delas dá um vídeo completo, que é a representação dela nessa mudança da história da aviação. Começando pelo Douglas DC-3. O Douglas DC-3 é uma aeronave americana da fabricante Douglas Aircraft Company entre 1936 e 1942. Depois tiveram algumas outras versões pós-guerra, mas basicamente a maior quantidade dessas aeronaves foi feita entre 1936 e 1942. Agora, por que o Douglas DC-3 mudou tanto a história da aviação? Na verdade, ele começou uma nova história na aviação comercial. Até então, as viagens comerciais, elas não eram muito viáveis, os aviões não eram tão viáveis. Então era um avião mais confortável, um avião confiável, um avião bimotor, 2 motores radiais, e essa aeronave começou a viabilizar mais para as companhias aéreas, ou seja, era possível os passageiros comprarem os tickets, fazer uma viagem, seja de turismo, seja de trabalho, e que isso gerasse lucro para a companhia aérea, o que todo mundo sabe que é importante para a companhia aérea sobreviver, e fosse viável para esses passageiros pagarem esses tickets. Então, a partir desse momento, a partir do DC-3, a viagem comercial se tornou mais acessível, se tornou mais lucrativa também. Agora, foram fabricados muitos desses aviões ali antes da Segunda Guerra, na década de 30, e durante a Segunda Guerra, esse DC-3 foi convertido para o C-47, uma versão militar do mesmo avião, que foi empregado na guerra por várias forças aéreas no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos. E ele foi usado para transporte de tropas, lançamento de paraquedistas, enfim, uma série de outras aplicações ali militares. E logo após a Segunda Guerra Mundial, começou a criar novas necessidades da aviação comercial, que o próprio DC-3 abriu o caminho, e aí começaram a se fabricar novos aviões. A Douglas fabricou também um avião chamado DC-6 ou DC-6, que era um avião maior do que o DC-3, quadrimotor agora, e que era capaz de fazer voos intercontinentais. Então, mais um avião aí, o DC-6, que mudou também a história da aviação. Esse avião maior carregava mais passageiros, também era economicamente viável para as companhias aéreas e começou a fazer rotas que não precisavam de tantas paradas, porque com o DC-3 a autonomia dele é curta, se você considerar em viagens internacionais, então ele fazia muito pinga-pinga até conectar os Estados Unidos e a Europa, por exemplo. Já o DC-6 conseguia fazer essas conexões sem tanta parada. O concorrente do DC-6 era o Lockheed Constellation. Constellation é um avião que marcou realmente história na aviação. O Constellation, fabricado pela americana Lockheed entre os anos de 1943 e 1958. E por que ele foi tão importante para a história da aviação? Bom, ele foi o primeiro avião pressurizado a ser usado em larga escala por companhias aéreas também. Isso permitia que ele pudesse voar mais alto, avião pressurizado voando mais alto, então ele conseguia fugir de maus tempos, coisa que até então não era tão possível na aviação comercial. Então ele começou a abrir novas possibilidades de rotas. Além disso, era um avião quadrimotor que tinha uma autonomia maior e carregava mais passageiros. Próximo avião da nossa lista que revolucionou a aviação comercial, o primeiro jato comercial do mundo, o de Havilland Comet. O Comet foi um avião que, ao mesmo tempo que revolucionou a aviação comercial por ser o primeiro jato, também trouxe alguns problemas catastróficos no início do projeto. Ele começou a ser construído em 1949, mas ele entrou em operação em 1952. Um avião a jato, mais velocidade, a cabine pressurizada então também podia voar mais alto, podia ter uma autonomia maior, então podia carregar passageiros em um menor tempo numa distância maior, era super promissor. Mas o que acontecia é que logo no início da operação do Comet, alguns desses aviões começaram a simplesmente se despedaçar no ar. E não se sabia muito na época por que isso acontecia. Apesar de ser um projeto revolucionário, estava tendo esse problema. Então a de Havilland, que é um fabricante britânico, tirou esse avião de operação, um projeto que quase sucumbiu aquilo estava acontecendo. E descobriu-se que o problema maior era a janela. Primeiro a estrutura do avião, mas também a janela. A janela do Comet da primeira versão era quadrada. Hoje você pode ver que não existe nenhum avião com janelas quadradas e isso tem um motivo, inclusive eu já fiz vídeo explicando o porquê, mas nessa época se descobriu que as janelas quadradas começavam a ter muito estresse nos cantos desse quadrado. E isso com o tempo ia se rasgando na fuselagem até que o avião se despedaçava inteiro. Então nas próximas versões do Comet isso foi resolvido, eles colocaram as janelas ovais para resolver esse problema e aí ele ganhou uma sobrevida e continuou operando ali até a década de 80.
Na verdade, alguns Comets pelo mundo ainda operaram até a década de 90, mas massivamente até o início da década de 80. E o Comet fez essa revolução, apesar do problema que teve logo no início do projeto. Depois do Comet, começou a se notar que os aviões a jato, depois que o problema da janela foi resolvido, era realmente o futuro da aviação por conta da velocidade, do alcance dele. Então, a Boeing ela precisava entrar nesse jogo. Em 1957, a Boeing começou a fabricar o Boeing 707. Em 1958, esse avião entrou em operação pela Pan Am, a icônica Pan Am, que começou a operar esse avião. Esse avião não foi o primeiro avião comercial a jato, mas foi o primeiro comercial a jato da Boeing e revolucionou mais uma vez a aviação, porque ele se tornou economicamente viável. Um quadrimotor que carregava mais de 200 passageiros e conectava cidades aí em média 5.000 quilômetros de distância, então começou a se transformar a aviação intercontinental comercial. Isso começou a ficar mais barato. Ele ficou conhecido nos anos 60 como o avião de transporte comercial e foi quem estabeleceu o sucesso da Boeing. A partir do 707, a Boeing começou a fazer o 7, algum número 7, né? Essa série 77 aí ao longo da história que tem até hoje. E um outro avião também da Boeing que revolucionou o mercado foi o Boeing 747. Um avião que carrega muitos passageiros ali, mais de 500 passageiros dependendo da sua versão, e também se tornou economicamente viável para as companhias aéreas. Não é à toa que o Boeing 747 entrou em operação nos anos 60 e está aí até hoje, né, e é considerada a rainha dos céus. O Boeing 747 é um ícone da aviação comercial mundial. E até hoje ainda é usado por presidentes do mundo todo, como por exemplo o próprio presidente dos Estados Unidos no Air Force One e outras companhias aéreas que também cedem aviões aí para carregar os chefes de estado pelo mundo. Ainda falando da Boeing, seguindo o sucesso do 707, veio o 7283 e foi introduzido no mercado em 1964. Esse avião revolucionou mais uma vez a aviação, porque era um avião de menor porte para carregar entre 150, 180, 190 passageiros, dependendo da versão, com uma autonomia de 5.000 quilômetros e feito especificamente para voos mais curtos. E aí ele podia operar em aeroportos que até então não eram tão viáveis, porque como ele era um avião com uma operação mais fácil, um avião menor, e ele podia operar em pistas menores e aeroportos com menos estrutura, ele começou a abrir possibilidade de rotas para esses novos aeroportos. Esse avião fez tanto sucesso que ele é usado até hoje. Muitos deles foram convertidos para a versão de carga, e aí eles usam, né, a versão cargueira em Boeing 727 aí para transportar carga. Em 1968 veio mais uma revolução da Boeing, Boeing 737. Atualmente o avião de maior sucesso na aviação comercial, né, com mais unidades vendidas aí, e apesar do problema recente do Boeing 737 MAX, ele é sim um projeto consolidado que começou lá no final da década de 60 e até hoje opera em praticamente todas as companhias aéreas do mundo inteiro. É um avião muito viável que carrega ali, pode carregar menos de 100 passageiros, se tiver uma versão mais de classe executiva, até pouco mais de 200 passageiros, então isso para a companhia aérea é muito bom. Mas a gente não pode deixar de falar também da contribuição brasileira na revolução da aviação comercial mundial. No final da década de 60, Osiris Silva, com a sua ideia visionária, criou a Embraer. E a Embraer veio com um projeto chamado Bandeirante, um avião de pequeno porte, bimotor, turbohélice, com o objetivo de atender uma área da aviação comercial que não estava sendo muito vista pelas grandes fabricantes como a Boeing ou a Lockheed. Apesar da Lockheed também ter alguns aviões ali que operavam na aviação regional, o Bandeirante caiu como uma luva para esse tipo de operação. É um avião pequeno, fabricado no Brasil para fazer voos curtos, de curtas distâncias, e preencher aí a necessidade da aviação regional. Foi aí que a história da Embraer começou e também ajudou a mudar a história da aviação comercial do mundo. No final da década de 60, apareceu um grande concorrente para a Boeing, que até então só estavam introduzindo um novo avião. A Airbus, que é uma empresa que uniu alguns países na Europa, como Alemanha, França e Reino Unido, começou a fazer o Airbus A300. Ele foi apresentado em 1969, fez o primeiro voo em 72 e em 74 entrou em operação pela Air France, primeira empresa aérea a operar o A300. Esse avião é uma revolução porque é o primeiro avião bimotor wide-body
comercial. O que quer dizer isso, né? Um avião com 2 motores, 2 corredores, então ele é maior, cabem aí por volta de 300 passageiros nesse avião e com uma autonomia de mais de 7.500 quilômetros. Então, a partir desse momento, os voos intercontinentais, aí, transatlânticos, eles começaram a ser mais possíveis com aviões menores do que um Boeing 747, por exemplo, com 2 motores só, contra 4 motores de um Boeing 747, carregando menos passageiros, então poderia viabilizar outras rotas. Isso para as companhias aéreas passou a ser um negócio muito interessante. E ele foi o primeiro avião com conceito ETOPS, que é uma certificação que os aviões bimotores maiores... Mas é claro que o A300 vindo para o mercado, a Boeing começou a olhar e falou, opa, peraí, a gente também precisa fazer alguma coisa aí contra esse avião. E aí que veio um concorrente direto do Airbus A300, o Boeing 767. O 767 apareceu em 1982 e é um avião utilizado pelas grandes companhias aéreas até hoje. O Boeing 767 foi o primeiro avião wide-body de 2 motores da Boeing e ele podia as aéreas. E também foi o primeiro avião com Glass Cockpit da Boeing. O que é o Glass Cockpit? Já começam a sair aqueles reloginhos tradicionais analógicos e começa a entrar um sistema digital computadorizado ali para a operação dos pilotos. O Boeing 767 também não precisava mais do engenheiro de voo, aquele terceiro tripulante que ficava dentro da cabine dos pilotos. Na década de 70 surgiu um cara que eu vou falar rapidamente, ele tentou revolucionar a aviação comercial, mas não deu muito certo. O Concorde. O Concorde foi introduzido ao mercado em 1976 e saiu de operação em 2003. Ele não era um avião muito viável, apesar de parecer ser revolucionário. A operação de um avião supersônico era muito cara. O Concorde ele foi construído na união de 2 países, a França e o Reino Unido. E apesar de muita gente achar que só a British Airways e a Air France operaram esses aviões, também tiveram alguns operadores aí que operaram por pouquíssimo tempo no início do projeto. Depois, só essas 2 companhias aéreas, com subsídio do governo, conseguiram supersônico. Claro, era para conectar o mundo inteiro mais rápido. Mas dentro dos Estados Unidos, por exemplo, supersônico, dos problemas que isso podia causar. Logo, em pouco tempo, a única rota viável foi entre Nova York, Paris, Nova York e Londres, ou seja, cruzando o Oceano Atlântico, que carregava poucos passageiros, por volta de 100 passageiros, num custo altíssimo. Não é viável você manter um avião voando dessa forma. Mesmo assim, ele ainda durou aí quase 30 anos de operação. Até um acidente aconteceu no início dos anos 2000, onde um Concorde caiu, infelizmente matou todos os passageiros a bordo, e aí foi realmente a gota d'água para tirar esse avião de operação. Mas a ideia de ter um avião supersônico ainda continua. Os fabricantes só estão tentando achar uma forma viável de fazer isso acontecer. Para encerrar esse vídeo, eu quero falar rapidamente de 3 aviões que revolucionaram a aviação recentemente em termos aeronáuticos, né? E que estão em operação até hoje e continuam mudando a história da aviação. 2 Boeings, 777 e 787, e um Airbus A350. O Boeing 777 é o maior avião bimotor do mundo, com o maior motor aeronáutico do mundo. É um avião ultra long range, então hoje é o avião utilizado aí pela maioria das companhias aéreas que tem rotas longas. Ele carrega muito passageiro, então é um avião extremamente viável, carrega aí, dependendo da versão, mais de 400 passageiros. Para a companhia aérea é um avião lucrativo, por isso que muitas companhias estão usando esse avião. O Boeing 777 foi apresentado em 1994 e introduzido no mercado em 1995. Já é um avião da Boeing que traz o conceito fly-by-wire e um monte de outras inovações. E também falar um pouco do Boeing 787. Aí é um avião totalmente revolucionário, né, que mudou realmente o rumo da indústria. O Boeing 787 já é um avião ultra long range. Ele fez o seu primeiro voo em 2009 e foi introduzido ao mercado em 2011. Ele é um avião mais eficiente, né, com menor consumo de combustível do que o Boeing 767, por exemplo. Carrega aí em torno de 240 a 330 passageiros, dependendo da configuração, então é muito viável para as companhias aéreas. É um avião mais silencioso, com janelas maiores, mais confortável para os passageiros. Enfim, é uma nova era para a aviação. Também ele é praticamente todo feito com material composto, já não é mais usado o alumínio, né, material mais utilizado na aviação até então. Então o Boeing 787 representa um novo caminho da aviação, assim como seu concorrente direto da Airbus, o Airbus A350. O A350 concorre tanto com o 787, quanto com o 767, quanto com o 777,
e também é um avião praticamente todo feito em material compósito, mais eficiente, consome menos combustível e carrega aí por volta também de 300, 350 passageiros. O A350 é um pouco mais novo do que o Boeing 787, ele fez seu primeiro voo em 2013 e foi introduzido ao mercado em 2015. Bom, é isso daí. Eu não quis entrar muito em detalhes em cada avião, porque o vídeo, senão, ficaria muito longo e o objetivo não é esse, o objetivo é falar alguns aviões que revolucionaram a história. É claro que existem muitos outros aviões que eu não falei aqui nesse vídeo, então coloca aí nos comentários um avião que você acha ou que você sabe que revolucionou a história também da aviação, assim como esses que eu falei aqui. Espero que você tenha gostado desse formato de vídeo, novo vídeo aqui, vídeo extra do canal. Não vai ter sempre, mas se você gostou, não esquece de deixar o like e comentar o que você achou também. E se você está chegando no canal Aero por Trás da Aviação por conta desse vídeo, não se esquece de se inscrever nesse canal. Beleza? Espero que você tenha gostado, valeu e até o próximo.